O Arizona Cardinals tem um dos ataques mais interessantes da NFL. Comandado pelo técnico Cliff Kingsbury, eles têm o esquema mais inovador de toda a liga, o sistema Air Raid. Esse tipo de ataque, que era visto somente no universitário, deve ficar de vez no profissional. Esse sistema privilegia passes, então as corridas de Arizona são muito simples, se resumem ao Inside Zone e o Zone Read. Inside Zone são corridas em esquema de zona pelo meio da defesa. Nessa jogada, Arizona entra em personnel 11, ou seja, tem um running back e um tight end. Na maior parte do tempo, o Cardinals entra com pelo menos 3 wide receivers em campo, o que mostra a propensão a passes da equipe. Outra característica do time é o alinhamento do quarterback em shotgun, 5 jardas atrás do center. Eles fazem isso 87% das jogadas. É a segunda maior marca da liga, somente depois do Buffalo Bills. Aqui, Arizona vai usar uma variação de inside zone chamada split zone. Como todo inside zone, o running back vai correr na direção do A-gap, o espaço entre o center e o guard. Os membros da linha ofensiva vão fazer 2 dobras na linha defensiva e levar o bloqueio até os linebackers. Aqui, como ninguém está na frente do center, ele pode bloquear no mano a mano o linebacker Elando Roberts. No inside zone tradicional, o defensive end do lado contrário da corrida não é bloqueado, o que pode causar problemas para o ataque. A alternativa é aplicar um cut block com um jogador que venha do outro lado, geralmente um tight end. Essa é a modificação do split zone. Esse bloqueio deve ser feito direto nas pernas do defensor para que ele caia ou pelo menos perca tempo na perseguição. Essa jogada não foi muito bem sucedida, mas ela prepara para uma muito mais perigosa, as corridas de Kyler Murray. Arizona utiliza muito o zone read para utilizar o quarterback. Essa jogada se parece muito com o inside zone que expliquei agora há pouco, mas ela adiciona a possibilidade do quarterback correr. A linha ofensiva vai trabalhar como se fosse um inside zone para a esquerda. Todos vão fazer os seus bloqueios como se o running back fosse receber a bola. Nesse esquema, o defensive end no extremo direito não vai ser bloqueado. Ele vai ter espaço para invadir o backfield, o que é desenhado pelo ataque mesmo. Aqui, o quarterback deve fazer a leitura. Se o defensor tomar um ângulo na horizontal, ele fica com a bola. Se tomar um ângulo na vertical, ele entrega. Kyler Murray toma a decisão correta e conquista 14 jardas nessa jogada. Ele ainda sai de campo, o que tira a chance de uma contusão, já que ele não recebe nenhuma pancada. As defesas costumam responder essa jogada com o chamado scrape, o que fizeram nesta 4ª-1. Nessa jogada, Arizona entra com 2 tight ends, já que precisa só de 1 jarda. O ataque vai fazer novamente o zone read, mas a defesa está preparada dessa vez. Kyler Murray vai fazer a leitura do defensive end no extremo da linha, e a defesa já sabe disso. O defensive end, Emmanuel Ogbah, vai atacar diretamente o running back, forçando o quarterback a ficar com a bola, enquanto que o linebacker Kyle Van Noy vai fazer o scrape para atacar o quarterback. A tática do Dolphins é especialmente interessante porque o linebacker responsável pelo scrape vem do outro lado do campo, o que dificulta a leitura ou a previsão do quarterback. Dito tudo isso, Kyler Murray simplesmente dribla o defensor como se ele não fosse ninguém. Acho que nem o Lamar Jackson tem tanta agilidade para fazer uma jogada como essa. É certo que o linebacker poderia ter evitado o espaço por dentro se aproximando mais do extremo da linha, mas a jogada do Kyler é excepcional. Além de todo o atleticismo para ganhar as 28 jardas, ele ainda sai de campo evitando uma porrada novamente. É sabido que o Air Raid System privilegia o ataque aéreo, e por isso é a equipe que mais entra em campo com 4 wide receivers. O principal objetivo do esquema é colocar a bola nas mãos dos principais jogadores com espaço para conquistar jardas após a recepção. Por isso, Cliff Kingsbury alinha seus principais jogadores de diversas formas. Nessa jogada, Arizona alinha em 3-by-1 set, com 3 recebedores de um lado e um isolado do outro. O jogador isolado é ninguém menos do que DeAndre Hopkins, o jogador com mais jardas aéreas na equipe. Além disso, o posicionamento defensivo de Miami mostra que ele está em uma ilha contra o cornerback. Não tem ninguém próximo que possa ajudar na marcação. Nessas condições, DeAndre Hopkins mostra o seu verdadeiro valor. O cornerback está alinhado diretamente na frente do wide receiver. Ele vai usar essa técnica para estar preparado por rotas por dentro e por fora. É por isso também que ele mantém os seus pés alinhados. Após o snap, DeAndre Hopkins usa o square up technique. Ele fica alinhado igualzinho ao defensor.
Aqui, nesse primeiro passo, as coisas já começam a dar errado para o cornerback. Ele não atrapalha em nada a rota do Hopkins, ele não coloca a mão, ele não é físico. Isso faz com que o release do recebedor seja totalmente limpo. Hopkins toma o caminho por fora, o que dá preferência ao defensor em rotas por dentro. Para o wide receiver, as opções são a rota go, uma comeback ou até um curl. Como ele não tem ajuda, o defensor está muito preocupado com a velocidade do recebedor, então ele está defendendo a rota vertical. Isso permite que Hopkins freie sem nenhuma dificuldade para fazer a recepção. Na hora do passe, ele tem uma separação de umas 3 jardas, o que é impressionante para uma rota tão curta como essa. Mas se DeAndre Hopkins é perigoso sozinho, imagine ao lado do Larry Fitzgerald, que é um futuro Hall of Famer. Nessa 3ª para 3, o técnico coloca os 2 melhores recebedores lado a lado. Miami, como fez em boa parte do jogo, colocou 6 ou mais jogadores na linha de scrimmage para pressionar o quarterback, enquanto colocava a marcação individual nos recebedores. Uma solução para vencer esse tipo de defesa são as chamadas rub routes, rotas que se cruzam para atrapalhar os defensores na tarefa de se manter na marcação individual. Geralmente o alvo desses conceitos é a rota por dentro. Nesse caso, ela é feita pelo DeAndre Hopkins. Mas o linebacker do Dolphins estava ali esperando para fazer a interceptação. Porém, com 2 wide receivers desse nível do mesmo lado, a segunda opção é tão boa quanto a primeira. Larry Fitzgerald faz uma ótima rota. Veja como ele também tem uma grande separação, e ele acaba conquistando a primeira descida. Nessa jogada, Larry Fitzgerald e DeAndre Hopkins estão novamente do mesmo lado. Aqui os dois estão aliados em bunch formation com o wide receiver Andy Isabella. O recebedor que está isolado do outro lado é o Christian Kirk. De novo, Miami mostra a pressão na linha de scrimmage. Nessa jogada, Arizona vai fazer uma das jogadas mais utilizadas por ataques air raid, curls. Todos os recebedores vão fazer rotas curtas e tentar conquistar o máximo de jardas possíveis depois da recepção. Muitas das vezes que os adversários estão defendendo com distância, como é o caso aqui, esse conceito vai ser utilizado. Aqui, um dos jogadores de Miami recua em uma zona intermediária, o que impede o passe para Larry Fitzgerald. Como a pressão chegou rápido, Kyler Murray entrega a bola para Christian Kirk, que ainda conquista mais algumas jardas. Essa jogada mais rápida dá ritmo para o ataque continuar avançando em campo. Mas diferente do ataque West Coast, que é usado pelo Rams, 49ers e muitos outros, as primeiras opções do air raid não são as mais curtas, mas sim as em profundidade. Aqui, Arizona está em uma 3ª para 7. O Cardinals alinha em spread formation, com 3 wide receivers, um tight end e um running back, o chamado personnel 11. Nessas situações de longa conversão de 3ª descida, uma das jogadas preferidas de Cliff Kingsbury é o chamado sticks. Essa jogada tem os principais recebedores fazendo a chamada stick route, uma option route que vai até a marca da primeira descida. A partir de como estão sendo marcados, eles vão escolher qual direção tomar. Saindo do slot, Larry Fitzgerald pode, por exemplo, escolher se ele vai para a direita ou para a esquerda, a partir do posicionamento do defensor. DeAndre Hopkins pode escolher se ele faz uma rota in, ele pode fazer um hitch ou até mesmo uma rota post. Do outro lado, Christian Kirk vai fazer uma rota chamada deep post, uma rota mais profunda. Após o snap, Kyler Murray percebe que o Miami está defendendo a marca da primeira descida, o que deixa um grande buraco no meio do campo. A rota em profundidade seria um alert em outros sistemas, uma opção secundária que deve ser usada em caso de falha de marcação, mas no Air Raid System ela é a primeira opção. Christian Kirk dispara e quando o cornerback percebe, já é tarde demais. As atenções das defesas estão sempre voltadas para Fitzgerald e Hopkins, mas não se esqueça do Christian Kirk, ele é um jogador muito perigoso também. No ângulo de trás, é interessante ver como que o Arizona lidou com a pressão de Miami. Primeiro, tanto o running back quanto o tight end atuam como bloqueadores no início da jogada, para atrapalhar os defensores nos extremos. Depois, veja como o center, ao perceber que o defensor vai recuar em zona, passa a bloquear o defensive end número 91, para dar aquele tempo extra necessário para que Kyler Murray consiga fazer o arremesso. Ótimo esquema ofensivo do Cardinals nessa jogada em todas as fases. Arizona joga na divisão mais difícil da NFL, a NFC West. Uma vaga nos playoffs nesse ano não é garantia, embora ainda estejam na disputa.
A esperança do torcedor do Cardinals é que todos os jogadores desse ataque, com exceção do Larry Fitzgerald e do right tackle Kelvin Beachum, todos eles são jovens e têm contratos longos com a equipe. A defesa ainda não se acertou, mas o ataque deve causar muitos problemas para os adversários por um bom tempo.